Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo com essa pré-aula da classe adultos é que você, professor, você superintendente, você aluno, você que ama estudar as lições da IBD, seja edificado e tenha um conteúdo a mais para ampliar o seu conhecimento. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 com o título geral A Igreja em Jerusalém. E na aula passada nós estudamos a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Esse vídeo está disponível no nosso canal no YouTube, também no Instagram, também no Facebook e na TV Mão Amiga. Você pode acessar esse vídeo, bem como outras lições, as lições anteriores, melhor dizendo, que já gravamos. Hoje a lição de número 9, a igreja que se arrisca. Nós vamos olhar para essa igreja que não temia a perseguição. Na aula passada, o comentarista, ou melhor dizendo, o apresentador, pastor Fábio, fez um apelo, antes de entrar aqui a apresentar os comentaristas de hoje. Quero aproveitar para você que está nos assistindo, você que está acessando pela primeira vez, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos. Nós temos o objetivo de alcançar o maior número de pessoas. Praticamente já chegamos aí, é pouco ainda, mas a 6.000 inscritos. Mas com a sua ajuda, a nossa meta é atingir 10.000. Nós vamos chegar em nome de Jesus, se Deus quiser. Muito bem, lição de número 9, a igreja que se arrisca. Nós temos aqui hoje para comentar essa lição a presença do presbítero Davi Brizotti. A paz do Senhor, presbítero Davi. Senhor pastor Valcir, evangelista David, todos os irmãos que nos assistem. Maravilha, também temos a presença do evangelista David. Paz do Senhor, evangelista David. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, presbítero Davi Brizotti, todos os irmãos que estão nos assistindo. Fica aí essa saudação a todos vocês. Glória ao nome de Jesus. Então, a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Eu quero pedir já, Davi, Vamos lá. por favor, o texto áureo. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. A verdade prática, evangelista David. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Muito bem, os objetivos da lição, o primeiro dele é elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. O segundo objetivo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. Terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Pegue aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 15 e também o capítulo 7, versículos 54 ao 60. Acompanhe a leitura. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição, né? E com os nossos comentaristas aqui, presbítero Davi, evangelista David, pensar hoje sobre esse homem de Deus chamado Estevão. O que é muito interessante pensar é que a lição anterior, quando nós falamos de uma igreja que enfrenta os seus problemas, nós olhamos para a instituição da diaconia, e vemos ali que Estevão fazia parte dos 7. E o que chama a atenção em Atos capítulo 6, verso 5, é que ele começa a desenvolver o versículo da seguinte forma: o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão. O texto poderia continuar dizendo, né? Felipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Porém, quando eles falam da eleição de Estevão, tem uma vírgula e diz: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quer dizer, há uma referência, há um diferencial na vida desse homem que foi eleito para ser diácono e servir às mesas. Mas há uma alusão aqui a esse modelo de comportamento, né? Vamos pensar um pouquinho rápido aqui, se vocês quiserem comentar algo, presbítero Davi? Lucas dá muita ênfase a Estevão, né? Ele vai até a morte, capítulo 8, então ele dá todo esse capítulo 6, 7, 8 falando sobre isso, tá? E ele dá muita ênfase, tanto que eu não me recordo qual estudioso, teólogo, ele cita que Lucas ele dá 5% de toda a literatura de Atos para Estevão. E Busca muito colocou essa visão da vírgula, faz uma diferença muito grande, né? Ele dá ênfase à vida moral e ética que Estevão tinha diante da comunidade recém-formada, na comunidade cristã recém-formada. Então era um homem realmente cheio de fé. E eu gosto muito do caráter, né, que é colocado pela qualificação para ser um dos diáconos. Paulo fala muito sobre isso, né? É o caráter que é a manifestação do fruto, né? As qualidades. Então, é muito bem colocado essa questão da vírgula. Estevão é uma pessoa realmente extraordinária, né? Uhum. E, David, vamos lá também, né? Eu sei que você está na ponta da agulha aí com o comentário aí, só nessa introdutória aqui para a gente pensar aí nesse homem que nós vamos tratar hoje aqui. Muito bem. Estevão, ele tinha um currículo, né, que ele tinha que preencher, né? Um requisito, melhor dizendo. E um dos requisitos é mencionado por Lucas no capítulo 6 e versículo 5, mencionado pelo pastor Valcir, mas o versículo 3 aqui é os critérios, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Então tinha que ter uma boa reputação. O segundo característica, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas no versículo 5, Lucas vai acrescentar algo que não estava no currículo ali dos diáconos, né? Que é a fé, embora todos tenham que ter fé. Mas ele fala aqui, ele é enfático em dizer, mas nós, né? No versículo 3, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 5, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois vai começar a detalhar, como o presbítero Davi disse aqui, né? Os outros diáconos. Então, para ser diácono, já tinha que ter esse requisito, irmãos. Por quê? Para aguentar
a pressão que a vida vai trazer para eles, até porque os cristãos, nós já estudamos isso nas outras lições, que eles foram perseguidos, né? E os diáconos aqui também eram perseguidos, fazendo a obra do Senhor. Só que para aguentar essa crise, esse ataque que o mundo ia trazer para a igreja, tinha que ter poder, irmãos. E esse poder para fazer você avançar, fazer você continuar caminhando, pois sem o poder do Espírito Santo, então, ser cheio do Espírito Santo é alguém que é cheio de Deus para conseguir vencer as barreiras no dia a dia. E a igreja enfrentou muitos problemas, a saber, pelos próprios diáconos, né? E Estevão, ele se destaca entre os outros diáconos. Vamos ver que, mais para frente, que Estevão era um homem diferenciado, né? Tem gente que pensa assim, não, eu sou diácono, o meu serviço é administração. E de fato é, né? O serviço do diaconato, ele é administrativo, ele ajuda em várias coisas na área de administração. Mas isso, pastor Evalcir, não impede um diácono de pregar a palavra. E nós temos aqui um homem cheio de graça, né? Cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que é Estevão, que pregava com intrepidez, que pregava com ousadia e que pregava com autoridade. Inclusive no tópico primeiro, né, que nós vamos mencionar, a fé de Estevão é colocada à prova. Se ele não tivesse fé, ele não testemunharia, irmãos, de Jesus, ele não conseguiria pregar com tanta graça a mensagem que ele pregou, que foi, na verdade, quase que um panorama do Antigo Testamento inteiro. Penso na mensagem expositiva, um panorama do Antigo Testamento é a mensagem de Estevão. Muito bem. A gente vai observar que com essa perseguição e o martírio de Estevão, a igreja agora ela espalha, né? E eu ouvi Aldo Galina, que é pastor Aldo Galina, pregar que Deus resolve chutar o braseiro, né? Então as brasas estavam juntas, e é bom o braseiro estar junto, mas a brasa precisava ser espalhada para incendiar até os confins, né? E Estevão, então, hoje ele vai, essa figura maravilhosa com suas qualidades, características, o seu caráter, vai nos orientar, por exemplo, o primeiro ponto, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Olha que interessante. O segundo ponto da lição, Estevão e a igreja que defende a sua fé. E o terceiro ponto, Estevão e o martírio da igreja. Ou seja, nós vamos caminhar olhando para a vida desse homem e pensando em aplicações práticas para os dias atuais da igreja que estamos vivendo. Começamos então com o primeiro ponto, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. E eu vou contigo agora, evangelista David, pensando, né, a gente já deu características, qualidades do caráter desse homem, mas agora vamos aprender com Estevão. O que aprendemos com Estevão? Muito bem. Já foi mencionado, inclusive nas aulas passadas, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que ter um requisito que é primordial. Embora em Atos capítulo 6, versículo 4, esse requisito é mais para os presbíteros, para o presbitério, mas isso não isenta os diáconos, que é de permanecer na oração e no ministério da palavra. Estevão, ele só era cheio de poder porque ele buscava Deus em oração, né? Porque conhecia Deus. Eu, inclusive, tinha separado aqui alguns níveis de oração que é muito importante, que é a própria oração, né? Que é a conversação com Deus, o clamor. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o clamor é importante, a intercessão, provavelmente Estevão era um homem que intercedia em prol da igreja, até porque se ele pregava para almas, ele intercedia pelas almas. E também a invocar, você invocar Deus, é quando você está precisando clamar a manifestação da presença de Deus para aquele momento da sua vida, para aquela situação que você estava enfrentando. Estevão, ele era um homem, então, de fato, de oração, cheio de fé. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender com Estevão, é ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Mas a prova das coisas que se espera. Então, você esperar. E tem até um pastor que diz assim que a fé, de fato, ela não enxerga nada, né? Você acreditar, enxerga pelos olhos da fé, mas que jeito? Como que vamos enxergar pelos olhos da fé, sendo que a Bíblia diz que você não vê, né? Mas você acredita naquilo. Então, Estevão era um homem cheio de fé. E essa fé, nós sabemos que Jesus, ele nos concede a fé. Inclusive, na Bíblia Sagrada, fala de alguns exemplos de homens de pouca fé, homens de pequena fé, homens de muita fé, né? Então, são exemplos bíblicos que Jesus mesmo menciona na sua trajetória, que a fé não é de todos. A fé, de fato,
é difícil dizer isso, mas talvez nem para todos, porque tem gente que não consegue conquistar essa fé. E nós sabemos que Jesus, ele concede essa fé para nós. E Estevão, então, era um homem cheio de fé. Então ele tinha firmeza naquilo que ele acreditava. Ele acreditava em Cristo, ele acreditava que ele era o Jesus, o Cristo enviado, Deus encarnado. Com base nisso, ele tinha sua responsabilidade como um homem de Deus, como um homem cristão. Que essa responsabilidade, pastor Evalcir e também presbítero Davi Brizotti, ela é nossa, ela é de toda a igreja. Qual é a responsabilidade da igreja? Ser testemunha de Jesus Cristo. Estevão, ele era testemunha. Agora, como ser testemunha em um mundo tão hostil? Estevão nos ensina isso. Existem momentos que você vai ser colocado contra a parede e você vai ter que provar a sua fé. Vai ter que demonstrar de fato o que você acredita, que hoje virou moda ser gospel, né? Eu sou gospel, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas de fato você sabe no que você crê? Você daria a vida por aquilo que você crê? E Estevão, quando indagado sobre a sua fé, ele começa a pregar. E a pregação de Estevão era sobre o que os judeus conheciam, mas ele consegue concluir ali mostrando que Jesus, ele era a pessoa a qual eles esperavam. Então ele pregou com autoridade, ele pregou com ousadia. A primeira coisa que nós aprendemos com ele é ter fé. Segunda coisa é ser cheio do Espírito Santo, porque não tem como, igreja, não tem como, professor, você ser testemunha de Jesus Cristo sem você ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas, irmão David, tem o caso de Apolo. Apolo, ele pregava o batismo de João. Após Prisciliar vai falar com ele, depois ele vai ter um encontro, possivelmente ele até recebe o Espírito Santo. Até porque eles chamam e perguntam se ele conhece sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, uma coisa que Estevão tinha era poder na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, sem esse poder, impossível você testemunhar sobre Jesus Cristo, porque a sua cabeça pode estar e ficar a prêmio, né? Devido à perseguição que você pode sofrer por amor ao Evangelho. É interessante você traz essas questões que a gente aprende com Estevão, cheio do Espírito Santo, fé, me reportou a Hebreus 11, né? Até abri a Bíblia aqui, mas não vou ler o texto. Mas Hebreus 11 vai falar no epílogo, que é alguns epílogos está Heróis da Fé, outros Galeria dos Heróis da Fé, a natureza da fé. E é interessante porque todo o capítulo vai dizer pela fé. Né? Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé. Então, fé, e aí dá um descritivo, né, do poder que a fé opera na vida daquele que crê, dizendo assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, né? E aí começa, pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entenderam que o universo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, pela fé. É impossível, né? Isso é um caminho longo se a gente abrisse aqui, falar de fé, mas sobretudo, assim, no programa, mas não é só falar da fé, é a gente exercitar ela em nossas vidas, porque falar é muito fácil, fazer aplicação práticas é muito fácil com o que temos hoje, porém vivenciar a fé, né? E o que nós estamos trazendo hoje dentro dessa lição, baseado na vida de Estevão, é realmente um homem de fé. Primeiro, eles tentam contrariar a sua fé, que é o primeiro ponto, e nós aprendemos com ele, então, que manter a convicção. Davi, eu vou contigo agora. Só para colaborar. Tá, por favor, então, vai. A palavra, eu não recordo qual é a palavra fé no hebraico, mas a palavra correlata no grego é pistis, que é um fio. É um fio. Fidelidade, né? Pode ter correlação, mas é um fio de esperança. Quando alguém está morrendo, é a única... o fio onde a pessoa se segura para não morrer. Então a palavra, ela tem essa correlação. E você falando sobre os heróis da fé, né? Nós colocarmos a palavra esperança, né, ao lado, que eles através da esperança exercida pela fé, alcançaram o testemunho. É coisa maravilhosa. Glória a Deus. É interessante, então, e eu vou contigo pensar sobre essa fé, sobre ataque, né? Que a fé de Estevão agora estava sendo atacada, né? Nós estudamos as lições passadas sobre os ataques internos, né? Acho que foi a lição 5, e as demais falavam que veio Ananias e Safira semear a mentira. É um ataque interno, mas agora, né, também é um ataque externo.
né? Essas investidas que Satanás ele tentou contra a igreja primitiva e tenta até os dias de hoje, né? Não ficou somente no caráter interno, mas também no caráter externo. Satanás usando Herodes para destruir a igreja, tá? E logo após, muito mais depois dos anos 30, 40, né, Nero, depois de Cristo, Nero ele colocou fogo em Roma e acusou os cristãos, que muitos cristãos morreram. Então foi uma maior perseguição. Sempre teve ataques contra a igreja, contra o que a igreja defendia, que era a moralidade e a fé em um único Deus. Tá? Como no passado a atual igreja também sofre perseguições e investidas, mas de caráteres diferentes, sendo mais por questões ideológicas. A igreja, né, apesar no Brasil, né, ainda tem espinga algum ataque pessoal ali, algumas igrejas, mas ainda nós temos ainda o direito de servir a Deus livremente. Mas isso fora do Brasil é muito forte, né? Essas perseguições e até mortes. Agora isso que é interessante. Muitos líderes ditos religiosos, que é a questão de ataques, tá? Ataques que a igreja no Brasil está sofrendo. Líderes religiosos, ditos religiosos, estão alinhados com ideologias progressistas socialistas ou ancorados em uma teologia neoliberal. Esses se levantam contra as igrejas que pregam uma verdadeira doutrina bíblica. Hoje, muitos se dizem pastores, líderes religiosos, estão relativizando a Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para entender o contexto da atualidade. Não, a Bíblia sempre foi e sempre será a mesma. A palavra diz em Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de mutação, de variação nele. Ele é o mesmo. Então, logo, a sua palavra também é imutável. Então, a igreja hoje ela sofre perseguições, pastores, de forma externa. Também tem interna, né? Se levanta aí uns abençoados muitas vezes contra a liderança, querendo impedir o avanço da igreja, mesmo dentro da própria igreja. Isso realmente acontece, mas a igreja está sendo perseguida pelo lado de fora, com as suas ideologias de progressista, marxista, socialista, que tem, infelizmente, influenciado. O neoliberalismo ele surgiu no final do século, início do século XIX, né? Perdão, final do século XIX, influenciou até os teólogos da época, com a ideia de que a Bíblia era apenas algo figurado para momentos difíceis. Isso tem ressurgido nos dias atuais, que é o chamado neoliberalismo. E a igreja tem que se colocar à frente disso para poder, através da oração, através da intercessão, como foi dito aqui, através da leitura, da meditação da palavra e de uma forma apologética, que defenda realmente o que a palavra é. Glória a Deus. Interessante, você citou perseguição interna e externa, né? E a igreja ela sofre ataque de todos os lados, né? A igreja que serve a Jesus de verdade. O versículo 1 do capítulo 7 diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, né? Isso de fato é assim? E aí Estevão vai dar o descritivo que o evangelista David já citou com muita galhardia, que ele dá um estudo do Antigo Testamento aqui, né? E, deixa eu citar aqui, me permitam, né? É um diácono Estevão, né? A gente tem que frisar isso aí, não era o apóstolo Estevão, era o diácono Estevão, e tinha conhecimento. Mas eu fiquei observando nessa ideia de contestação, porque esses principais, eles começaram a ver as sinagogas sendo esvaziadas, né? Está até de sugestão, as suas igrejas sendo esvaziadas, e agora, peraí, o movimento está mudando de lado, então nós precisamos de achar um jeito de contestar isso, né? E aí eles chegam agora nessa disputa com o Estevão. A gente vai pensar junto aqui sobre essa disputa, e aí eu destaquei aqui na lição, no subponto 3, quando diz assim, lá no finalzinho: em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isso é, batendo boca, não era um bate-boca, uma briga de ideologias, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Ou seja, eu fiquei maravilhado quando li esse subponto aqui, porque não era um bate-boca de quem queria falar mais alto. A construção de narrativa aqui, ela era bem pensada.
E Estevão, mais uma vez, cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo, iria se defendendo. Vou contigo agora, Davi. Eu até anotei aqui, quando Depois Paulo eu digo. foi a Areópago, acho que é isso a palavra certa, né? Ele disputava com os epicureus e os estoicos. É da mesma palavra, suseteo, que significa fundamentar as suas ideias ou construir ideias. Então não era apenas um bate-boca sem ordem, era algo construtivo. Eu fico imaginando, eu estava estudando sobre isso, imaginando, né? Os judeus, o Sinédrio, debatendo com Estevão e ele rebatendo, mostrando através das escrituras, ele linkando ali, né? Listando desde do patriarca, passando por todos os patriarcas, passando por José, indo Moisés, referindo-se a Jesus, passando pelos profetas, né? E falando sobre esse Messias, o Filho do Homem, que para eles, os judeus, eles entendiam quem era o Filho do Homem, era o Messias, porque eles lembravam de Daniel, que teve a visão do Filho do Homem, capítulo 3 de Daniel, né? Então, isso aqui é muito importante. Quer dizer, eles realmente construíam ideias e debatiam sobre isso. Então era um debate ali, né, muito forte entre eles. Né? Evangelista David. É muito interessante a gente falar sobre esse ponto de Estevão e relembrar, né? A gente falou que Estevão é um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, mas é uma coisa que a gente, às vezes, não pode deixar esquecer e passar aqui batido, porque esse homem, ele também fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme diz no versículo 8 do capítulo 6, né? Então, Estevão, ele foi confrontado, inclusive, por esses homens sábios da época, porque Estevão fez um grande barulho ali, né? É um diácono que era... Por isso que eu disse que ele era um homem de oração, de leitura, porque pelo que ele conhece da Bíblia, o panorama que ele faz do Antigo Testamento ali, dos homens da fé, ele vai... Ainda no versículo 8, a Bíblia demonstra que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ou seja, milagre, maravilha, né? É um homem que, podemos dizer assim, sacudiu ali o pessoal da época dele ali com sinais de Deus, prodígios de Deus, que nós venhamos ser homens como... cheio de fé e milagre como Estevão foi, né? O interessante quando alguém não precisa ser acadêmico para entender, tem que ter autoridade. Né? Se você pegar Estevão, não diz em que escola ele foi formado, se ele foi formado nas escolas judaicas da época, mas o Sinédrio se entende-se que sim. E ele encara isso. A Bíblia diz que depois à frente que eles fitavam os olhos nele, e ele fitava os olhos nele e falavam, disputavam entre eles. É a autoridade, a diferença está aí. É a autoridade que o crente tem que ter. Naquilo que ele, né, naquilo que ele acredita. E a palavra de Deus tem que ter essa autoridade. Isso me chama muita atenção. Eu pego o mesmo fio de meada para dizer que a autoridade, mas também a convicção que se tinha no coração dele, né, para esse debate. Porque, já foi bem colocado, eles disputavam. E a gente vê hoje certos debates. Eu acho muito interessante, porque o debate, para a gente, tem que ser inteligente. Ele tem que nos ajudar a construir algo. Né? Uhum. Há uns debates que aparecem aí, com todo respeito, tá? Mas eu nem dou atenção. Verdade. Não acompanho, não sigo, não comento, mas há debates que chamam a atenção porque ele é construído. Mesmo quando é confrontado, ele te força você a buscar argumentos para que realmente nós possamos defender a razão da fé. Então essa disputa aqui me chamou a atenção. E aí a gente culmina nessa igreja que Estevão representa, que tem a sua fé contrariada, contestada, sobre a falsa narrativa. E dentro da falsa narrativa, há alguns versículos bíblicos sugeridos na lição, mas é interessante o que você trouxe, que eu estava aqui no gancho dessa falsa narrativa também de Nero. Está aqui, ó, na noite de dia 18 de julho de 64, depois de Cristo, teve início 64. ao incêndio. Eu falei 40 a 64. Foi de 40 a 60, então está aproximado, né? A gente aproxima, né? Mas ele afetou 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma, 3 das quais foram completamente destruídas. Nero faz isso e o que ele constrói? Uma falsa narrativa dizendo que foram os cristãos que incendiaram Roma. E a gente vê, e depois o desenrolar de tudo isso. Então, quando a gente olha, e se a gente olhar para a igreja na atualidade,
O que dá segurança, e eu vou falar para vocês dois aqui, para quem nos assiste com segurança na minha alma, é entender que nós estamos debruçados na palavra. Que há um Deus, assim como ele agiu na igreja de Atos, usando Estevão e tantos outros, ele ainda continua agindo nos nossos dias. Então, tantas coisas acontecendo, tantas construções falsas de narrativas, né? Tantas coisas erradas, mas tem um Deus vivo, que vela pela sua palavra, conforme ele disse a Jeremias, para cumprir. E esse Deus é quem cuida de nós aqui e de você que está aí nos assistindo. Mas olha só, a igreja sempre teve que lidar e combater falsas narrativas, está aí no subponto. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Está lá o texto de João 7,12, né, que eles diziam assim, ó, não é esse que engana o povo? Na conclusão do versículo, a murmuração do povo, das multidões, e eles vão construindo essa ideia, e aí no meio do povo alguém está dizendo, não é esse que engana o povo? Depois continua dizendo sobre Paulo, de pregar contra os decretos de César, Atos 17:7, né? Que ele estava na casa de Jasson hospedado, e eles estão dizendo, tá aí um que prega contra os decretos de César, prega contra César. Mateus 28:13 também, né? Quando, isso aqui é clássico, a gente não pode esquecer uma falsa narrativa, quando Jesus é ressurreto, e o texto diz que eles recomendam, né, os líderes ali, e e digam isso, os discípulos que vieram à noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Né? Falsas narrativas. E a lição vai concluir com Atos 17:18, que eu creio que é lá no Areópago também, quando Paulo estava, me ajudem aí, estava discutindo com os filósofos epicureus, estoicos lá, aquela discussão, eles iam na versão NAA. Que quer dizer esse tagarela? Paroleiro? Paroleiro na Fiel. Na Fiel, né? Interessante. Então, assim, sempre, quando a igreja se propõe em pregar a verdade, e nós estamos aqui com essa bandeira que é a palavra, vai haver opositores que vão levantar falsas narrativas. Deixo aberto aqui mais uma vez, presbítero Davi. Eu tenho uma teoria que Satanás ele usa meias verdades, né? É a minha teoria. Ele é o pai da mentira. Muitas das vezes completamente mentiroso, mas às vezes ele deturpa a verdade que se torna mentira. Já falamos sobre isso já aqui, né, na lição 5. Então, veja bem, o que acontece hoje no nosso mundo, né, nosso Brasil, é que eles se baseiam em meias verdades e dão espaço para colocar as suas teorias. O que acontece aqui é a mesma coisa. Paulo falava, claro que Paulo pregava contra a idolatria, mas não pregava contra César. Pregava contra a imoralidade sexual, mas não contra as pessoas. Então, era uma narrativa que Satanás construía para negredir a imagem do apóstolo. E também, o próprio foi citado aqui pelo pastor, né? Citando Mateus 28, Jesus, né, diz aqui que eles haviam roubado, que eles aproveitaram que o corpo não existia mais e fizeram uma narrativa em cima para apoiar a sua mentira. Então Satanás, minha teoria, que às vezes ele usa a meia-verdade para falar uma mentira. Dentro da meia-verdade, tem um pecado na Bíblia, e tem muita gente aí, é bom a gente abordar isso, que é chamado de omissão. Porque na omissão você não está falando a mentira, mas você está omitindo o fato. Exatamente. E eu fui do comércio, da área comercial, mais de 20 anos aí, né, rodando sul, estado, e para cima também, e no segmento de alimentos, né, e a gente chamava de bebidas frias, que era bebidas saudáveis, né, e essa palavra ela é muito utilizada, infelizmente, não por todos, tem muita gente séria nesse meio, mas tem muita gente que usa essa omissão. Ele não está dizendo ele não está falando uma mentira, mas ele está omitindo um fato, e essa omissão de fato a gente vê muito acontecer hoje aí, está aí em evidências nos dias aí que estamos vivendo aí, muitas coisas acontecendo no meio político, guerras e tudo aí, e a gente vê muitas omissões. Para qualquer pessoa que seja um pouco inteligente, ele percebe que aquilo não é verdade. Mas aí você traz bem esse assunto, a gente tratou dele na lição de Ananias e Safira, mas aí você traz bem ele sobre essa meia-verdade. Não existe meia-verdade. Verdade é verdade.
Meia-verdade é mentira. Então tem que ter muito cuidado com a omissão. E omissão é técnicas, são técnicas, melhor dizendo, que se adquirem. E a pessoa com essa técnica, ela consegue articular situações. Não. Uma vez mais eu repito, nós estamos diante de um Deus que contempla todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus que o Espírito sonda a intenção do pensamento. Ou seja, eu estou pensando e Deus já sabe qual é a intenção do meu pensamento. O evangelista David, abro para você também aí sobre esse subponto. Muito bom. Antes de entrar nesse tópico, só para não perder a ideia que o pastor Davi falou também ali, bem interessante, sobre essa falsa narrativa, o senhor comentou muito bem também, mas o versículo 11 diz assim, ó, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles pagaram para caluniar Estevão. Então você imagina? Eles pagaram para usar essa meia-verdade, né? Eles pagaram para pegar o que ele disse que era verdade e tentar distorcer a verdade. Então o diabo ele tenta fazer isso, distorcer a verdade. E falando sobre verdade, pastor Valcir e presbítero Davi, todos os irmãos que nos assistem, nós temos que lembrar, já que não vai tratar isso na lição, então vou dar uma avançada rapidinho e já volto. Capítulo 16 de Atos, nós vamos perceber que Paulo ele vai pregar numa cidade devido a uma visão que tiveram. Paulo, atravessa a Macedônia e ajude-nos. Então Paulo ele vai debaixo de uma visão pregar. E pregando debaixo da visão, vou resumir a história, uma jovem estava possessa de demônio, ela adivinhava o futuro. E quando ela vê Paulo e Silas passando, ela vai falar assim, eis aí homens de Deus. Era verdade. Só que a fonte era uma fonte de mentira. Então, tem muita gente que fala a verdade, mas vive uma vida de mentira. Tem muita gente que ele fala a verdade, ele prega a verdade, mas a verdade que ele prega não faz efeito na vida de mentira que ele vive. Então isso também é um problema, e Paulo, vendo que isso é um problema, ele olha dentro do olho dessa menina e fala, demônio, pega as suas malas e vai embora. Você imagina alguém que é um mentiroso, alguém que é uma pessoa totalmente fora dos caminhos do Senhor, que prega a verdade, que fala a verdade, mas chegar ao ponto do dom do discernimento da vida dessa pessoa, olhar dentro do olho de uma pessoa e dizer, desce do púlpito porque você está falando a verdade, mas vive uma vida de mentira. Então, essa meia-verdade e também acunhado com essa omissão, nós temos que tomar cuidado. E o dom do discernimento, irmãos, você que dirige igreja, que é um líder, se ninguém tem, é a tua chance de ter esse dom aí. Mas o dom de discernimento, pastor Valcir e presbítero Davi Brizotti, é para quem de fato tem pulso. Porque, eu tenho o dom de discernimento, mas você vai usar? Porque uma coisa é você ter o dom, outra coisa é usar. Falta autoridade. É uma autoridade que tem que ter. Então Paulo teve essa autoridade de barrou a menina ali. Estevão, ele, mesmo que as pessoas foram pagas, imagina que só eram homens que sabiam articular, manipular, ali, podemos dizer assim, né? E Estevão, mesmo sendo contrariado, ele permaneceu firme. Ele poderia falar, não, a gente quer saber? Vamos parar com essa discussão que não leva a lugar nenhum. Mas ele falou, não, eu vou até o fim e vou provar que esse Jesus ele veio e de fato morreu por cada um de nós. Glória ao nome de Jesus. Que interessante, né? Caminhar. Quando a gente conhece a fonte, mesmo que ele vive uma vida de mentira, está falando, e ali ele está pregando a verdade, a gente consegue contestar. Mas o caso aqui muda um pouco porque a fonte não era conhecida. Aí traz realmente bem colocado esse dom de discernimento, né? Que é um dom do Espírito Santo que nos é dado. Glória a Deus por isso. Então, olhamos nesse primeiro ponto pensando em Estevão, nesse modal, a igreja que tem sua fé contestada, contrariada. Agora nós vamos para o segundo ponto, pensando em Estevão e a igreja que defende a sua fé. Olha que interessante, primeiro é contestado e ele, sendo contestado, ele defende a sua fé. Presbítero Davi, eu vou contigo agora, pensando no primeiro subponto desse ponto, Deus na história do seu povo, e depois eu vou com o evangelista David pensar sobre os corações endurecidos, né? A lição mesmo, na lição vai dizer assim, lá no finalzinho, a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa de fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central, apontar para Cristo. Davi, eu deixo contigo então. Eu vou ler aqui um trecho do tópico. Ele fez uma defesa apaixonada da fé.
Muito bem colocado aqui, que ele elencou desde de Abraão até os profetas, passando pelo tabernáculo e templo de Salomão. Mas ele dizia uma coisa, o que queria dizer com aquilo? Messias. Tudo aponta para o Messias. Em seu discurso de defesa, Estevão se baseia no Antigo Testamento. Desde o patriarca Abraão, passando por José, Moisés, a construção do templo. Culminando em Jesus, o Filho do Homem, e Jesus, o profeta, o Messias profetizado e aguardado. Eu falei isso anteriormente. Eu digo aqui, conforme a lição, toda a defesa apologética e fé deve estar ancorada e fundamentada em Jesus, conforme Hebreus 12:2, que a nossa fé, o autor da nossa fé, é Jesus, tendo os olhos fixos nele, autor e consumador da fé. Esse próprio tópico ele é autoexplicativo, não tem muito o que dizer. O senhor já colocou muito bem, encerra em si, é Jesus. Tudo aponta para Jesus, o Messias. Aqueles em que eles tinham matado na cruz, aqueles que eles tinham assassinado, é o que Estevão estava dizendo. Esse é o Messias prometido. É esse que vocês estão aguardando, mas vocês mataram. Vocês o assassinaram. Nisso que até comenta lá que quando eles falam que era o Filho de Deus, eles colocam as mãos nos ouvidos. Você vê a tamanha revolta, me permita aqui, endemoniados. Colocam a mão nos ouvidos para tirar fora para poder apedrejar ele. Então, é esse discurso totalmente apologético que nos inspira. Tá? Até anotei aqui, para me encerrar aqui, pastor. Apesar de ser um filósofo antigo, Confúcio, ele diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo de Estevão marcou aquela geração dele. Ao tanto, por quê? Que Lucas não estava presente. Ele foi atrás de fontes sobre aquele momento. E ainda aquele relato da morte de Estevão estava marcado nos corações dos primeiros cristãos. É o exemplo de Estevão. Então ele revela então Deus na história do seu povo e apontando para Jesus. Mas ele está diante de um povo, David, eu vou contigo, que é o próximo ponto, de coração endurecido. Coração endurecido é uma pessoa com coração endurecido, ele se torna insensível à voz de Deus, aos seus ensinamentos, né? Hebreus 3 vai dizer que se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, falando do repouso. Então, assim, eu vou deixar para vocês, senão eu comento ponto aqui, nem entro em pontos importantes, mas esse povo, eles estavam de uma forma tão fechada que eles não queriam ouvir a verdade que Estevão estava falando. Muito bem, o povo judeu, eles estavam sendo comparados como os animais, né? Os animais que seguiam irracionalmente, né? Eles não pensavam o que estavam fazendo. Estevão, ele pregava com tanta graça, com tanta intrepidez, conforme o presbítero Davi Brizotti disse, que os judeus, eles tapavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão pregava e rangiam os dentes. Imagina a cena, cara, coloca a mão no ouvido e range os dentes de raiva de Estevão. Tudo porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Uma paráfrase da Bíblia, que é a Bíblia Mensagem, no versículo 51, ela diz assim, ó: a verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo. E Estevão aponta, como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento. Olha só, seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo, ou seja, profetizaram Jesus, e agora Jesus é pregado, proclamado, ressurreto, e eles não querem aceitar porque eles estão com a mente fechada. Mas aí entra uma coisa bem interessante, que eu queria até indicar um livro aqui, que é o Mecanismo da Salvação, muito bom, do pastor Daniel, livro da CPAD também. E nós vamos entender como que funciona o mecanismo da salvação, porque o coração ele não pode estar endurecido, senão a palavra não entra. Não vou comentar isso porque mais para frente vai ter isso na lição, mas a respeito de Lídia, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela e o evangelho foi pregado para ela e ela aceitou a pregação de Paulo. No caso aqui desses homens, eles não aceitaram, os corações deles eram endurecidos por causa da religiosidade. A religiosidade impediram eles de chegar até Deus. Então o coração deles estava endurecido e Paulo vai comentar isso em Coríntios também.
Paulo vai mostrar que há um véu que foi posto no coração deles, assim como Moisés colocava o véu na sua face. E quando esse véu é retirado, eles podem enxergar Cristo. Mas se tem o véu ali, eles não conseguem ver Cristo. Então, Deus precisa arrancar esse véu do coração do homem para que o homem possa, de fato, enxergar Jesus Cristo. Estevão, ele pregava com tanta graça e intrepidez. Charles Swindoll, em seu livro, que acho que vale a pena você investir também, que é sobre Paulo, ele vai dizer que as vestes ensanguentadas de Estevão foi lançada aos pés de Saulo. E Saulo não compreendia. Como é que pode alguém morrer por causa de um Deus invisível, né? Por causa de um Jesus que inclusive já está morto? Como que pode alguém morrer por alguém que já morreu? E morrer por causa de uma heresia. Você imagina, ao lado de Estevão, ou ali ao lado dos irmãos que estavam ali, estava um dos grandes homens que Deus haveria de levantar, que era Paulo, Saulo de Tarso. E nós vamos para o ponto, né, daqui a pouco aí com ele, né, pensar aí, porque imagina o impacto que causou no perdão, né? Além de morrer, ainda está perdoando, né? Então, mas assim, coração, voltando aqui, e eu pus-me a pensar sobre esse ponto, porque a gente pregar o evangelho, ele está falando aqui com judeus, e esse povo, então, estava com o coração endurecido, não eram pessoas incrédulas, no sentido de não conhecer, não ser da linhagem. Porque esse é um problema hoje atual e me preocupa muito, é no seio da igreja, irmãos, irmãs, cristãos, obreiros, líderes, que vão vivenciando uma vida de tanta provação que pode acontecer, de tantas circunstâncias que ele se envolve, que o coração dele vai, de certa forma, petrificando, e ele deixa de crer nas promessas de Deus. Claro que a gente vai entrar na questão da incredulidade, né, também, mas nós temos que ter muito cuidado, porque Estevão, diante de todo esse cenário, ele é contestado, ele defende a sua fé, mas o que fez com que ele mantivesse essa postura era a sua vida cheia do Espírito Santo, era a sua vida de retidão, era uma vida ilibada. Ele sabia que diante de Deus não tinha nenhuma acusação contra ele. O terceiro ponto, e nós vamos caminhar por ele agora, nós pensamos então na igreja que tem a sua fé contestada, baseado em Estevão, da mesma forma que defende sua fé. Nós vamos olhar agora para Estevão e o martírio da igreja, né? Ou seja, Estevão e a igreja que morre na perseguição. Aqui muda, e a gente, uma vez eu repito, uma vez mais, já falei sobre isso, nós estamos em um país laico, porém há países que são fechados ao evangelho. E nós temos irmãos que estão lá na linha de frente, vivendo milagres, vivendo livramentos, mas outros, assim como Tiago, né? Pedro, os apóstolos são libertos da prisão, porém Tiago foi morto. Então ele não foi libertado. Eles estão lá, mas estão com a certeza de que ao tombarem aqui, os seus olhos abrirão para uma eternidade com Cristo. Oh, aleluia. Estevão e o martírio da igreja. David, eu vou contigo agora, eu volto contigo, depois eu vou com o presbítero Davi. Contemplando, e aí nós vamos para o versículo do capítulo 7, do 54 até o 60, né? Que é o conjunto da segunda parte do texto da leitura bíblica em classe nossa. Contemplando a vitória da cruz, né? Isso é muito interessante, porque ele vê Cristo glorificado. É muito lindo, eu vou deixar contigo, senão eu me empolgo aqui, né? Não, a gente se empolga no ponto, né? Eu sou apaixonado por essa lição também, então eu fico suspeito, né? Mas olha que interessante, o versículo 55, mas ele, quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Eu fico feliz por ler esse texto aqui, pastor Valcir. Glória a Deus. Se eu ler com mais atenção, que eu já choro aqui, irmão, não vai dar não, viu? Estevão, ele estava em meio a tantas pedradas, porque eles arrastaram Estevão para apedrejar Estevão, meio a tantas calúnias, mas Estevão não decidiu olhar para as pedradas, para as calúnias, para as pessoas que estavam à sua volta, para a rejeição dos judeus. Ele resolveu fixar os olhos no céu. E fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Em algumas versões, e Jesus estava em pé à direita de Deus. Com base nisso, pega sua caneta na sua casa aí, vou citar alguns versículos e vou ler apenas um para ganharmos tempo aqui, tá? Marcos capítulo 16 e versículo 19.
Atos capítulo 2, versículo 33. Atos capítulo 7, que está escrito aqui na nossa lição, 55 ao 56. Romanos 8 e 34. Efésios 1 e 20. Colossenses 3 e 1. Hebreus 1 e 3. Hebreus 10 e 12. 1 Pedro 3 e 22. E eu quero ler Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Observe-se que Deus, ele tem um trono, né? Jesus está sentado à sua direita, à sua destra. Olha que interessante, quando Estevão morre, a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus estava em pé à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Eu imagino, irmãos, eu quero conjecturar aqui, inclusive, que a morte de Estevão fez com que até Jesus se levantasse do trono e falasse, eu vou receber esse mártir aqui de pé, porque ele está dando a sua vida por causa do meu evangelho. Observe-se que eu citei vários textos que mostram que Jesus está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Tem muito mais texto, mas esse de Estevão, esse de Lucas, escrevendo em livro de Atos, mostra que Estevão, quando pregou, quando foi apedrejado, até Jesus se colocou em pé para receber esse homem de Deus, esse mártir, para ver essa morte. Pai, imagina a cena, né, pai? Você está pagando preço lá. Vai morrer por meu evangelho, vai morrer por minha causa. Olha só que lindo isso, irmão. E para não entrar no tópico do Davi, né? Então, Estevão era um homem que contemplou a glória de Deus. E o texto que eu li no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, irmãos, eu não sei qual a situação que você enfrenta na tua casa, né? Talvez os problemas do teu dia a dia, mas o segredo é olhar para o céu. Tanto que tem um Salmo 121, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes. E me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. E esse que nem tosquenejará e nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor quem te guarda, o Senhor vai te guiar. O sol não vai te molestar, irmãos. Não vai ter prova que vai arrancar Cristo de você. Pode sofrer as aflições, mas sofra como um bom soldado. O segredo é, não olhe para os problemas da sua vida, mas olhe para o céu. Amém? Amém. Hebreus 12, 2, que nos orienta que devemos olhar firmemente ou fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, uma igreja que olha para Cristo e contempla a vitória da cruz, ela não teme a perseguição. Isso é muito lindo. E o segundo subponto desse terceiro ponto é algo que eu vou deixar contigo, presbítero Davi. Eu tenho algumas anotações aqui, mas o comentarista é você, porque é perdoando o agressor. Estevão tinha escola, porque Jesus na cruz vai dizer lá, Lucas 23, né? 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ok, tinha escola, mas não é o fato de ter a escola. O perdoar o agressor aqui vai muito além, né? Perdoar alguém que fala uma palavra, perdoar alguém que não deu a paz do Senhor, que olhou meio torto, tudo bem, mas aqui muda o cenário. Ali é a gravidade, né? A gravidade da situação, do fato ocorrido, que nem na cruz com Jesus. E eu estava estudando, irmãos, porque isso é uma coisa interessante, que é uma das maiores discussões teológicas que há, né? A questão do perdão. Eu coloquei algumas perguntas, aqui é meio extenso, eu gostaria, se me permitisse. Uma das maiores complexidades teológicas, perdoar é esquecer? Como podemos perdoar um agressor? Como esquecer dos acontecimentos que resultaram em dores psicológicas, físicas e emocionais? Como eu posso esquecer que somente Deus tem, entre aspas, mar do esquecimento, apesar de ser apenas uma expressão de Miqueias 7,19, que ele joga na profundeza do mar os nossos pecados. O homem não tem mar de esquecimento? Ou apagar das nossas memórias, porque somente Deus pode apagar as transgressões, conforme Isaías 43, 25. É a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz. Como lidamos com esse fardo?
Eu estava pensando em casa, quem devia estar aqui era o pastor Alan. Ele teria mais propriedade para dizer do que eu. E eu comecei a buscar algumas coisas, irmãos, e porque há uma disputa teológica, mas sim, perdoar é esquecer. Muitos dizem, é como uma cicatriz, que você toca, não dói. Mas em alguns casos, não é a dor física que está doendo, e sim aquele momento que nós passamos, ou passaremos, ou você passou, de lembrar da cicatriz, ou melhor, através da cicatriz você lembrar da dor oferecida naquele momento, ofertada naquele momento. Agora, aí eu comecei a buscar algumas coisas e achei um site, me permita, pastor Evalcir, Família e a Bíblia. Ele vai nos ajudar, né, a compreender esse grande dilema. Só para vocês entenderem. Albert Barnes, que foi um teólogo do final do século XIX, ele diz o seguinte: perdoar é um assunto encerrado, resolvido e esquecido. Acabou, perdoou, acabou. Mas olha o que Charles Spurgeon diz, que também é um pregador do século XIX. Precisamos ter muita fé e paciência para podermos perdoar. Há um dilema aí, porque fere muito o coração. E vamos lá. Qual a diferença, então? Quando perdoamos, diz lá assim o site, não estamos negando ou ignorando o fato acontecido, mas sim reconhecendo a dor e a injustiça da situação e escolhendo não nos deixar ser consumidos por esses sentimentos. Isso nos permite manter a memória do evento, mas sem carregá-lo como um fardo emocional. E por outro lado, o que é esquecer, então? Significa apagar completamente as lembranças do ocorrido, como se elas nunca tivessem acontecido. Embora possa parecer uma solução muito fácil. Porque, irmãos, falar é fácil. A teoria é fácil. O papel é fácil. Mas na prática é muito difícil. Tá? Esquecer não nos permite processar e integrar as experiências de forma saudável. Se nós somente esquecêssemos, não teria um resultado saudável espiritualmente, sabia? Porque ele diz assim, sendo assim, corremos o risco de repetir os mesmos erros ou de não desenvolver as habilidades necessárias para lidar com situações semelhantes no futuro. Aí eu estava em casa e pensando só alguma coisa sobre isso. Eu me lembrei lá de Mateus 18, 21, quando Pedro chega para Jesus e fala, a série fala, Senhor, devemos perdoar 7 vezes 7. Aí eu coloquei aqui, olha só, a academia do perdão. O aluno chega ao personal trainer, que é o mestre, e pergunta, Senhor, quantas flexões eu devo fazer? 7? Aí o mestre, né, o personal diz assim, não, 70 vezes 7. Por quê? Que perdoar é um exercício diário. Então, tem que perdoar diariamente. Que estudo, hein? Glória a Deus, então, David. Tem uma coisa interessante que o David falou ali, que eu acho que é bom de só ressaltar aqui, porque o que os discípulos queriam é mostrar para Jesus que eles eram muito bons. Porque um judeu, ele perdoava 3 vezes por dia. Então Pedro estava querendo fazer graça. Senhor, eu devo perdoar quantas vezes? 7? Eu sou melhor que os judeus. Aí Jesus fala, 7? 70 vezes 7. Então, irmãos, cuidado, né? Às vezes a gente quer, eu vou me aparecer aqui, né? Vou perdoar 7 vezes, né? Porque é 3 vezes que perdoa, então 7, então um pouquinho a mais. Porque alguns rabinos achavam que tinha que perdoar mais, né? E Jesus vem falando, não é 7. É 70 vezes 7. Mas então, 70 assim, flexões por dia. É ao dia, né? Então, é ao dia, né, irmão? Não é ao ano, pelo amor de Deus, né? Não. E o que é interessante da gente pensar tá aqui perdoando o agressor, né? Já fora da gravidade que você bem iniciou, né? Mas deixa eu colocar algo aqui. Perdoar, ele é terapêutico. Você bem citou o pastor Alan Batista, nosso pastor aqui no Tempo Central, ele é psicólogo, né? E aí facilita alguns pontos, né? Mas perdoar é terapêutico. Tem gente que não perdoa, tem gente que usa expressões, eu vou usar aqui porque essa fala de gabinete que eu escuto às vezes quando estou aconselhando. Eu morro, vou para o inferno, mas não perdoo. Não faça isso. Isso é uma roleta russa com a sua alma e com a sua vida eterna. É como colocar um revólver com uma bala só na cabeça. Perdão é bíblico. E Estevão nos dá esse exemplo de uma igreja que vive o seu martírio perdoando. Ela é martirizada, mas ela tem a capacidade de perdoar. Por quê? Bem citado já por vocês, sabedoria,
fé, enchimento do Espírito Santo e pregando um evangelho o evangelista David precisou de poder. Então nós precisamos ter essas convicções que é importante perdoar. Tem gente que tem uma memória, eu vou usar o termo aqui, uma expressão, ela é um pouco chula, mas é importante para o momento. Memória de cachorro. O que é uma memória de cachorro? Quem tem um pet ou tem um cachorro em casa, não precisa ser lá de dentro de casa, pode ser de fora. Você chega e dá chega para lá nele, sai para lá, ele sai, mas você chega, vem cá, ele já vem todo abanando, todo se derretendo. E tem pessoas que agem dessa forma. É claro, tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque uma pessoa que age assim, não, eu sou muito bonzinho, parece que só falta uma auréola na cabeça para se tornar santo. Não é essa a ideia. Eu acho que a Bíblia ela nos leva a uma profundidade muito maior em relação ao perdão. Realmente, o David pode me falar aqui com toda a liberdade do David, né? Eu me senti ofendido com você, irmão Evalcir, mas eu te perdoo. Quer dizer, a sinceridade, eu acho que isso tem que fazer parte. Não, tá tudo bem, não é nada. Não, é sim. E nós, por mais que somos cristãos, por mais que temos o nome escrito no livro da vida, por mais que somos perdoados de nossos pecados, né? Por mais que vivemos uma vida em cima da palavra, nós somos seres humanos e temos sentimentos. E situações vão acontecer entre nós e também fora daqui. E aí é mais difícil ainda. Né? Pastor, você uma coisa que sobre o agressor, né? Perdoando o agressor, que aqui é uma dificuldade, irmãos. Geralmente quem sabe muito disso, é triste dizer isso, né? Mas Estevão, ele estava perdoando quem apedrejou ele, quem deu pedrada nele. Eu vi uma cena muito forte, recente, não foi nem do rapaz que espancou a mulher, mas foi um outro, que a mulher estava caída no chão, ele pegava no cabelo e batia na face dela. Então você imagina a cena dela, perdoar essa pessoa, mas isso não isenta, a gente está falando de agressor, que você denuncia uma pessoa dessa. Hoje Sim. A gente está falando sobre perdoar o agressor com base no que Estevão fez, pregando o Evangelho, pregando Cristo, e por amor a Cristo ele estava perdoando seus agressores. Agora, já que eu abri isso, né, você que conhece alguém que está sendo aí espancada, meu conselho é você realmente denunciar, né, porque a gente prega o amor, irmãos, a gente prega o amor. Tanto que provavelmente você não vai ver o cristão aqui matando, né, exceto alguns que se diziam cristão através da história, mas o cristão, você sabe que ele é discípulo de Cristo por causa do amor. Então, se você ama o outro, você não vai ter esse problema. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que eu aprendi em uma das palestras de liderança, que é eu sou o terceiro. Tem um site, se quiser pesquisar lá, se não me engano, do pastor Rubens, se não me engano. O site diz assim, eu sou o terceiro, porque em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é você e depois sou eu. Se eu tenho essa mentalidade, pastor Evalcir, eu vou ter facilidade de perdoar, porque eu sempre vou te enxergar, presbítero Davi Brizotti, pastor Evalcir, como alguém maior do que eu, como alguém mais importante do que eu. Então um cristão ele tem que olhar para as pessoas dessa maneira. E olhando dessa maneira, irmão, você vai servir melhor, você vai viver melhor e você vai amar melhor. Eu tenho que entender que o meu limite termina aonde começa o seu, né? É mais ou menos por aí. Então é importante pensar nisso, é importante olhar para essa ótica e pensar na Bíblia. No Sermão do Monte, Jesus, quando está orientando, e o Sermão do Monte começa em Mateus 5:1 e conclui-se em Mateus 7:29, são comportamentos do cidadão dos céus aqui na terra. E Jesus vai tratar ali do amor aos inimigos, Jesus vai tratar de perdão, ele vai tratar de muitas situações ali que às vezes para o Evalcir aqui é difícil. Mas quando eu olho para a Bíblia e eu sou um cristão, eu tenho que obedecer, eu tenho que pôr em prática. Sim, eu me lembrei de você falando, já fui lá em Romanos 12:10. Perdão. Esse tempo atrás eu estava fazendo um devocional e isso marcou a minha mente, porque às vezes você lê, irmãos, mas daquela leitura assim breve e você se pega em outros pontos, mas essa aqui me marcou muito. Diz assim, ame uns aos outros, NA, ame uns aos outros com amor fraternal. Olha só, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É que o evangelista disse, eu sou a terceira. Honre aos outros mais do que a você, algumas versões dizem. Então, irmãos, Romanos 12:10. Eu ia falar outra coisa, se me permite, que infelizmente é algo que acontece, o agressor, depois de feito o fato, ou dito por palavras, agressões físicas, psicológicas, enfim, nós temos que vigiar, guardar a nossa boca, cuidar. Sabe por quê, irmãos? Porque olha só o que fala o livro de Provérbios.
no capítulo 18 e no versículo 19. Um irmão ofendido é mais resistente que uma fortaleza. E as rixas são como trancas das portas de um castelo. Algumas versões mais contemporâneas dizem: é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um coração de um irmão ofendido. Então, essa questão de perdoar, sabe, é um exercício diário. É difícil. Não é fácil. Falar é fácil. Praticar que é o difícil. A prática é mais complexa, né? Queridos, nós estamos aí chegando na reta final desse programa e com assuntos aqui que o coração fervilha, a mente também, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, evangelista David, louvar a Deus pela sua vida, presbítero Davi, que dispuseram esse tempo e com certeza isso vai ecoar por muitos cantos dessa terra, a expressão que eu uso aqui, no conteúdo dessa lição. Nós concluímos, e eu deixei a conclusão que é curta por inteiro, porque ela diz assim, ó: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, ou seja, ele foi escolhido para servir às mesas, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária, não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor, no nosso caso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por você que nos acompanhou, por você que é inscrito no nosso canal, você que está chegando agora, nos ajude uma vez mais divulgando, e eu deixo um convite especial para a próxima lição, a lição de número 10, a expansão da igreja. Nós vamos olhar ainda, continuar com a ótica no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E depois nós vamos começar a pensar em Paulo, né? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você vai assistir esse programa pelo nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Instagram, Facebook, também pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro. Você tem acesso a esta programação. Quero pedir ao evangelista David para nos despedir em oração. Oremos. Pai, te damos graças uma vez mais por estar aqui, Senhor, nesse momento tão oportuno. Sim. Juntos, Pai, comentando sobre a revista Escola Bíblica Dominical, Pai, com base na Tua Palavra. Obrigado por nos ensinar, por nos instruir, e que todos que estão assistindo, Pai, essa aula nesse exato momento, Pai, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa, que vidas venham a ser edificadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical.